Boa tarde aí a todos. Legal estar com vocês aí novamente. A gente está numa maratona aí de troca de conhecimento, de troca de informação, tudo para trazer uma oportunidade ímpar para todo mundo que faz parte da nossa linda educação física. Então é um prazer imensurável ter você de novo aqui à tarde, tá bom? Então desde já me dá o ok aí do áudio. Veja também se a imagem tá boa, se o sinal tá bom. E desde já eu já peço o seguinte, o tema é biomecânica, né? Então a gente vai falar de vetores de força, principalmente na relação da musculação para hipertrofia muscular. Será que é importante mudar vetores de força? Primeiro a gente precisa entender o que é vetor. Segundo, entender o vetor sobre a relação da força e as possibilidades de intervenção aí, de mudanças no exercício, para poder trazer uma otimização ou não das mudanças de vetores, tá bom? E obviamente que a gente vai relacionar um pouquinho sobre arquitetura muscular. Então nada melhor do que chamar um dos grandes nomes aí hoje da biomecânica nossa, né? Que é o Rafael Sonsin, o Dr. Rafael Sonsin. Mas eu tenho essa liberdade de chamar de Rafa, e ele vai certamente ajudar muito vocês, vai me ajudar, vai abrir bastante a cabeça para gente que gosta de musculação. Então, para você que gosta de musculação, assim como eu, vamos tentar entender algumas coisas, né? Por exemplo, será que mudando, colocando os pés mais afastados no stiff, gerando um grau de abdução do quadril sobre o stiff, que tem uma dominância de quadril e não de joelho, será que tem algumas modificações sobre as relações de promover ou não uma relação de ativação de glúteo máximo, médio? Será que existem mudanças? Será que isso é importante? Será que no agachamento a mesma relação de jogar o tronco para frente, jogar o tronco um pouco mais para trás, será que altera? E assim vai. Então acho que é importante a gente discutir isso daí. Então o que eu peço para você? Primeiro, se você não me segue no Telegram, entra na minha bio, clica ali, na minha bio tem um link. E já entra no meu Telegram, eu disponibilizo muita coisa lá, mas é muita coisa mesmo, muito artigo, muito material, tá? Então ali eu tenho uma comunicação muito próxima com vocês. Tem o meu canal no YouTube, que também tá link direto pela bio aí no Instagram. O pessoal pergunta o que é bio, né? Quando você entra na página do Instagram, ela abre lá link. É justamente na página onde está lá professor Leonardo Lima e fala quem eu sou, e ali embaixo, clique no link, clica ali, você clicando ali já vai abrir todas essas opções, tá bom? E ali também eu tenho 2 cursos disponíveis, tá? Eu tenho um curso de idoso, depressão e saúde mental sobre o exercício, e também o curso de obesidade e prescrição de exercício. Ficou muito legal os 2, então acho que vale a pena vocês darem uma passadinha lá e contemplarem pelo menos o conteúdo. E aí o que eu peço para vocês? Vamos lá, me ajudem aí a ter um impacto muito grande aí de acessibilidade para todo mundo. Tem uma setinha aqui embaixo. Se você clicar nessa setinha, você vai poder convidar 1, 2, 3, 4, 5, 1.000, 2.000 pessoas para poder assistir essa live aí com o Dr. Rafael Sonsin e junto comigo. Então acho que é legal, tá bom? Também essa live vai ficar salva 24 horas aqui no Instagram e depois ela sobe para o meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube tem todas as lives. Se eu não me engano, eu fiz mais de 12. Tá? Então tem temas muito legais, acho que vale a pena você entrar depois no YouTube. Entra lá, veja as lives e aproveita e me siga. E aí o que eu peço agora? Enquanto o Rafa não apareceu, vai chamando as pessoas pela setinha aqui embaixo. Printa depois a tela várias vezes para poder falar da live, que acho que é bem legal, né? E coloca também agora a tua cidade e o teu estado. Eu gosto da cidade e o estado para ver também aonde a gente está indo. Então tenta fazer isso agora, tá bom? Fê Gustavo, Daniel, Lu Mangalhães, ó, o Sonsin já está aqui, então vou tentar chamar o meu amado Sonsin. E assim, e o sinal não caindo, a gente vai embora. Olha que menino bonito, que cara de moço virgem, imaculado, e me lembra minhas épocas de seminário, quando eu fazia seminário. Só que eu fiz um seminário, Rafa, eu fiz um seminário
protestante, então eu não precisava fazer votos de celibato. Mas você tem cara, meu, de coroinha agora. Eu vejo uma luz em você assim, tão bonita, meu. Eu só tenho certeza que você é uma coroinha e fez voto celibatário porque eu sei que você tem família, você tem hoje a tua prole está crescendo, então... Mas você tem uma cara, eu deve ter falado isso pra você, a cara boa que você tem, né? O Léo já começa a live com o pé na porta, né, velho? Já arregaça logo tudo. Quem achou que ia ser uma live séria, agora fodeu, né, bicho? Agora a pessoa já entendeu como que vai ser a live. Ô, A Léo, live, a gente tenta fazer séria, mas nunca sai. Primeiro que... é... Você quer que falar primeiro ou eu falo primeiro? O quê? Pode falar, manda. O seu som, acho que você está num quarto, acho que você está em oração mesmo, você está em jejum e oração. Você está num quarto que soa demais, dá eco. Tá Será que... ruim? Peraí, não. Não, ele Eu está acho. com eco, ele tá com eco só. Ou eu que estou ficando velho e tenho um problema já de ouvido aqui. Vê se melhora. Peraí. Não, tem que melhorar, mas não pode cair o sinal. Deixa eu ver agora. Vê se melhorou, Léo. 100%. 100%. Tá. É o Você fone. percebe que eu tô com as minhas plantas aqui de Maria Juana plantadas aqui atrás, né? Porque eu... Olha lá, você dá risadinha, né? Pô, o Léo coloca um cenário mó bonito, né, cara? Com planta, com negócio. O meu Mas... Pô, Não, meu, eu vou numas casas abandonadas aqui perto de casa, eu invado, e aí para fazer algumas lives especiais. é Hoje é um isso. momento especial, é isso, entendeu? Entendi. Show de Então bola. vamos lá. Faz Vamos lá. sentido. Eu queria agradecer, Léo. Muito obrigado, viu? Você é um cara que eu Aí gosto muito. O Léo, pessoal, não sei para quem não conhece o Léo pessoalmente, é um dos caras mais educados, mais simpáticos e mais respeitosos que nós temos na educação física, dentre todos os palestrantes que eu já conheci até hoje. É um cara de uma simpatia, de uma educação e de uma generosidade para querer ajudar. Vou contar uma coisa para vocês então, pessoal, só curiosidade. Ai, ai. Ano passado foi a primeira vez que eu palestrei no Fitness Brasil, né? Foi ano passado, eu acho, em 2019. Primeira vez que eu palestrei no Fitness Brasil, então para mim foi um momento muito legal, né? Muitos professores que eu vi lá no Fitness Brasil, são caras que eu estava do meu lado como palestrante, são caras que eu fui várias vezes em cursos deles para assistir. Então tá ali, do lado daqueles caras, para mim foi uma grande honra. E aí, quando você chega num lugar desse, tipo assim, você fica meio que, pô, eu sou a formiguinha no meio daquele monte de gigante. A primeira pessoa que foi lá na rua me receber, me levou na sala de professores, foi o Léo. Não vou esquecer disso nunca. Um dos caras Legal. show de bola. Pegou, me foi lá, me apareceu para todo mundo, chamou, esse aqui é o Rafa, não sei o quê. É um cara diferenciado, pessoal. Quem podia Poxa, oportunidade de eu conhecer, agradeço bater um demais. papo, é um cara Puxa, legal. muito obrigado, viu? Eu nunca espero esse tipo de reconhecimento, mas logo de cara eu aviso que você é um dos poucos que algum dia fez isso de uma maneira tão singela e É. tão humilde. Obrigado pelo carinho, viu? E aí A, agora gente, deixa... a nossa área, mano, a gente tem mania de... A gente não, né? Mas, em geral, a gente gosta muito de falar mal um do outro, né, cara? A gente fala pouco bem do outro. A gente fala pouco das virtudes do outro. E é muito mais Verdade. interessante a gente enaltecer as virtudes das pessoas do que ficar falando mal de quem... Quem é coisa ruim, a gente não fala, não merece, não. Mas, Com taca-lhe certeza. pau, vamos que importa. Vamos lá. Rafa, primeiro, quem não conhece o Rafael Sonsim, é o que eu comentei. O Rafa é uma das pessoas mais brilhantes, tanto no aspecto da intelectualidade, com evidências, com estudo, e também na maneira que ele tem de didática em aula. Não é questão... Lógico que eu tenho grandes amigos da biomecânica, como o nosso Zorzi, como o próprio Fábio, como o próprio Júlio, né? A gente tem o André Albuquerque, a gente tem o Vinícius de Moraes, tem grandes nomes aí. Mas certamente, eu costumo dizer o seguinte, eu vi uma vez uma frase do Tavico. Quem conhece Tavico era o gestor do Fitness Brasil e da IRSA. E lá atrás, algumas pessoas me ajudaram. Dentre elas foi o Cauê La Scala, né? O Cauê Teixeira, o próprio Dilmar Guedes e o Luiz Domingues. E eu lembro que depois dos primeiros 3, 4 cursos, o Tavico me convidou. E ele falou uma coisa que eu guardei no coração e eu compartilho da mesma coisa sobre a tua vida. Eu falei, e aí, Tavico, como será que vai ser minha vida agora, né?
Porque será que eu vou continuar? Meu prazer é falar, é estar ensinando, é aprender junto. Aí ele falou assim, Léo, ele falou uma coisa bem legal, ele falou assim, o tempo, ele há de confirmar o giro dessa roda. E aí eu falei, o que é esse giro da roda? Ele falou assim, significa que muitas, mas muitas pessoas, elas têm as oportunidades da vida. E a roda, ela anda um pouco. A questão é qual é a longevidade dessa roda girar. E depois de muitos anos eu encontro sempre o Tavico. E ele sempre fala, né, quando eu encontro, fala, Tavico, graças a Deus que a roda continua girando. E eu sou muito grato, porque teve pessoas que empurraram a primeira vez a roda. Então, o que eu quero dizer isso para você, Rafa? Certamente você, em algum momento da tua história, a tua roda começou a girar. Mas tudo que ela está permanecendo hoje é baseado na tua moral, que é ímpar, os teus valores éticos que conduzem a tua moral, o teu posicionamento como ser humano e o teu posicionamento nas reflexões, obviamente, intelectuais e acadêmicas. Eu diria que tanto você como os meninos, que a gente tem grande convívio, mas você me lembra muito Leonardo Mata. Só que o Leonardo Mata é mais da fisiologia, da bioquímica, do aspecto molecular. Mas são geniais essas pessoas que surgem no cenário em tempos e tempos. E você certamente é uma delas. Então, para mim, é uma honra. Obrigado. Eu não costumo rasgar muita seda, mas eu acho que velho. ouvir isso daí. Coisas dessas. Você é um menino do bem. Você é um menino que Deus nos trouxe aí para ajudar a gente. Posto isso, Pô, sem palavras, sem nem o que falar. Galera aí, compartilhar. Tem uma setinha aqui embaixo, gente. Vamos tentar compartilhar para a galera, né? É só clicar, convida 1, convida 2, convida 3. A gente tem um número expressivo. Não que nós queremos palco, né? Isso aqui é legal, né? O assunto é legal. É um assunto que o pessoal da musculação gosta. Então eu já jogo para você, Rafa. Quando eu chamei você para falar, puta, vamos falar de biomecânica, né? E aí você falou, o que eu vou falar? Eu falei, puta, eu acho que a gente tem que falar de arquitetura muscular. Eu acho que a gente tem que relacionar vetores de força sobre arquitetura muscular numa relação de possibilidades hipertróficas. E aí talvez algumas pessoas que estejam ouvindo falem, puta, o que esse louco já está falando? A questão é que quando nós pensamos, aí eu jogo o cenário, né, para a gente relacionar. Pode, à vontade. Quando eu penso na hipertrofia, puta, vem vários mecanismos na minha cabeça. Vários. Um dos mecanismos que eu acho extremamente vital é o trabalho, é o treinamento, é o exercício, né? Então é uma ação mecânica que desencadeia relações químicas e sinalizações sobre esse processo. Agora, um dos pontos que eu acho muito relevante é que quando nós pensamos no treinamento, a própria palavra já diz, é treinamento. Então há uma ação de um exercício. E sobre esse exercício, há uma escolha desses exercícios. E sobre esse exercício, há uma relação direta sobre braços de resistência, braço de força, relação de eixo, relação de rotação, relação de dominâncias de articulações. E, obviamente, quando eu penso em músculo e fibra muscular, são coisas... Ativar o músculo, torcer para o Rafa voltar. Ativar o músculo não significa que houve uma mesma resposta para as fibras musculares. Ou seja, não é porque você teve uma ativação de um músculo, você vai ter a mesma relação direta com todas as fibras musculares, miofibrilas, que esse músculo compõe. Por isso que a ciência tem mostrado hipertrofias não uniformes aí. E aí que eu quero jogar para você. Quando eu penso nisso, eu lembro de arquitetura, vetores. Por quê? Quando eu penso em arquitetura muscular, para mim ela está relacionada a algumas coisas diretas lá no músculo e a fibra muscular. Por exemplo, o comprimento do fascículo, por exemplo, o ângulo de penação desse fascículo e, obviamente, da espessura desse fascículo e também pensando no volume que isso vai causar com essas alterações, analisando dessa forma. Então, aonde eu acho que é importante a gente trazer assim um ponto de saída aí para a turma. Primeiro, trazer para eles o que é vetor de força, pensando em musculação aplicável. Segundo, exemplos práticos que nós poderíamos pensar numa modificação. Muitas vezes fazer um crossover
numa posição mais vertical e um crossover talvez numa posição mais declinada. O que isso significa? E, obviamente, numa relação de músculos que tem características mais penadas, características mais fusiformes, a distribuição das fibras musculares, por mais que na literatura seja algo muito, muito pedagógico, mas dentro da ciência de vocês, a sua, do Gustavo, do Júlio Serrão, ela não é tão simples assim de falar, olha, é desse jeito só que é no peitoral, é desse jeito só que é no deltoide. E aí que eu jogo para você. Tá. Vamos lá. Bom, então eu vou responder a primeira, que é a que eu lembro. Pessoal, acho que a grande dificuldade, né, e de todo mundo, quando a gente vai falar de biomecânica, né, a biomecânica hoje, Léo, é uma disciplina que ela é mais... A galera interessa mais para a biomecânica, sabe? Tem mais palatável, assim. E eu acho que isso é muito fruto da forma como algumas pessoas têm tentado trazer a biomecânica para o público que não quer mexer com pesquisa, ou seja, tentar trazer para aquele personal trainer de modo que ele consiga entender o que é biomecânica, não ficar enchendo de gráfico, enchendo de vetor, enchendo de coisa, né? E eu acho que isso é muito fruto do que o meu orientador já faz algum tempo, né? Foi meu orientador de doutorado, que é o Júlio Serrão. Ele é um cara que, se você for assistir a aula dele de graduação, a aula dele é muito... uma oratória, além de ser uma oratória incrível, é um cara que a aula dele é um show de aula, porque ele tenta o tempo inteiro trazer exemplo prático. Ele pega aquilo que é difícil e traz para prático o tempo inteiro. Isso é verdade. Eu fiz curso com o Júlio Serrão, um curso de 120 horas de biomecânica aí na USP, é bem legal. Aquele curso que ele deu de extensão. Sim. E assim, e aí eu acho que eu sempre acreditei nisso, sabe? Que a gente tem que tentar trazer para a galera entender de forma prática. E aí eu acho que isso é muito fruto do que a gente faz aí. Eu sou um deles, você falou, tem o Gustavo, tem o Fabão. A gente tenta sempre pegar a biomecânica e trazer para a forma mais aplicada aí, né? O Gustavo, inclusive, está aqui. Falei bastante do Gu agora há pouco aí, só para ele não ficar enciumado. Vamos mandar um beijo para ele, Rafa? Um beijo. Você aí, vai junto. Pronto. Pô, ficou muito gay, mas tá bom. Nada contra quem é gay, viu, gente? Mas ele gosta. Cowboy, você percebeu, né? Agora ele virou depilador, ele tá fazendo cabelo também. Tá estranho. Isso. Agora aqui, voltando à parte então, né? O que seria um vetor de força, pessoal? De forma bem, tentando resumir, fazer o resumo do resumo, né? Seria a direção, na verdade, todo vetor, ele tem uma magnitude, uma direção e um sentido. Toda força tem uma magnitude, uma direção e um sentido, né? Então, por exemplo, né? Se eu pegar, sei lá, esse grampeador aqui, suponhamos que esse grampeador ele tem uma massa de 1 kg e que ele está sofrendo uma força, né? Quando puxando ele para baixo, e eu multiplicando essa massa vezes a gravidade, eu vou ter uma força de, por exemplo, sei lá, 10 newtons, para arredondar. 10 newtons, né? Bom, essa força ela vai ser representada, o vetor vai ser uma seta apontando para baixo. Por que uma seta para baixo? Porque se eu soltar esse peso, ele vai para baixo, né? Então, basicamente, esse vetor vai ter uma direção que é vertical, um sentido que é para baixo e uma magnitude, que o tamanho desse vetor ele é relativo à quantidade de força ou de peso aplicada consistente nesse material. Quando a gente pensa na prática, fica muito difícil da gente conseguir expressar a magnitude desse vetor. Então, muitas vezes, o que a gente faz na prática é mais pensar na direção, né, principalmente no sentido desse vetor, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num halter, que eu vou fazer uma elevação lateral com um halter, esse halter está sempre me puxando para baixo, né? Porque se eu pegar esse halter e soltar, ele vai para o chão. Então, essa aí passa a ser a linha de ação da resistência, né? Esse vetor de força está para baixo. Se eu estiver realizando um exercício, a mesma elevação lateral, no cabo, na polia, por exemplo, e eu vou fazendo uma abdução de ombros com o cabo puxando sempre lá para a polia, o vetor de força, o vetor da resistência, para falar certinho, a linha de ação da resistência, ela vai ser exatamente em cima do cabo. Por quê? Se eu soltar esse cabo, ele vai recolher na polia. Então, a direção o sentido desse vetor é sempre apontando ali para a polia, né? Então, isso pensando na resistência externa que está sendo oferecida para eu realizar esse exercício. Só que, além disso, eu tenho uma outra força sendo produzida que é para vencer a resistência. A resistência é um peso. Ela
Então, ela tem que ser vencida. E quem produz força para vencer essa resistência? É o meu músculo. Né? No corpo humano, quem produz força ativamente é o meu músculo. E então, o meu músculo ele sempre vai produzir força na direção das fibras musculares. Então, por exemplo, se eu for pensar na fibra do deltoide, por exemplo, no meu deltoide, quando eu estou em 0 grau de abdução, ou seja, com o meu braço colado ao corpo, o meu deltoide, medial e especial, ele está com as fibras bem verticalizadas. Então vamos pensar assim, se esse músculo está com as fibras bem verticalizadas e ele contrair nessa direção, ele simplesmente pegaria o meu húmero e traria para cima e não geraria um movimento angular do meu húmero. Então por isso a importância do supraespinhoso, que o supraespinhoso está mais horizontalizado e insere no tubérculo maior do húmero, o supraespinhoso começa a puxar o húmero para cá, para cima. Quando o húmero começa a rodar, o deltoide agora, que já tem uma direção de força um pouquinho diferente, ele consegue aplicar força e continuar gerando movimento. Então acaba que no movimento nós vamos ter uma força causada pelo peso ou pela resistência, né? Que a gente chama de força externa, e tem a força interna, que seria a força causada pelo músculo. A força externa vai me gerar um torque, que é chamado de torque resistente, e a força interna vai me gerar um torque chamado de torque potente. Acho que é isso aí. Pelo menos a primeira pergunta que você fez, né, Léo? Não, e aí tentei resumir. Foi perfeito. Na verdade, acho que trouxe esclarecimento aí não só para mim, mas para todo mundo aí que está nos ouvindo. E aí, se a gente for relacionar isso sobre a relação da arquitetura muscular numa escolha de exercícios, eu estou falando isso porque teve uma vez que eu fiz uma aula com o Dr. Tiago Mata. Acho que você deve conhecer o Dr. Tiago. Não conheço pessoalmente, conheço só de rede social, né? Então, e ele é um cara extremamente estudioso, extremamente estudioso dentro desse contexto de análise mecânico do músculo. Sim. E ele fala muito bem sobre arquitetura muscular, né? Uhum. E eu lembro que um dos pontos que, quando ele deu a aula de arquitetura muscular, e aí eu perguntei, então, há uma importância para nós relacionarmos as mudanças de vetores de força para, entre aspas, estimular de outras formas o próprio músculo e, obviamente, as fibras musculares numa relação de arquitetura muscular? Aí ele falou, bem de uma maneira simples, né? Falou exatamente, um dos pontos importantes no treinamento da musculação são variações, justamente porque o corpo, ele não é só para peitoral supino, ele não é só para fazer puxada na frente. Nós, pensando em arquitetura muscular, o agachamento ele tem limitações, então você tem que entender que tem vários outros contextos para poder aplicar. E aí, eu queria muito que você tentasse esclarecer, não só para mim, mas para todo mundo, alguns exemplos muito práticos. Primeiro, relacionar o que é arquitetura muscular, sobre esses componentes que eu até coloquei no início, né? Comprimento do fascículo, ângulo de penação, a relação da própria espessura do fascículo, né? Que vai alterando, e o volume do músculo que vai alterando, consequentemente, cronicamente. E aí, a ser aplicável, o que a gente poderia pensar de um agachamento, de um pulley, de um supino, de um crucifixo, enfim, algumas coisas que a pessoa possa entender para nós aí. Tá. Antes de falar disso, eu gosto sempre de falar da relação comprimento-tensão do nosso músculo, né? Perfeito. E aí, pessoal, existe uma relação no nosso músculo, que eu sempre falo no meu curso, né? O pessoal que está nos meus cursos já ouviu isso, já cansou de ouvir, mas eu sempre bato nisso porque eu acho que o entendimento da relação comprimento-tensão te permite uma diversidade gigantesca de variações de exercício. Perfeito. Né? E a biomecânica, assim, sobretudo, ela te dá a fundamentação para você conseguir variar exercício na musculação. E lembrando que se você varia exercício, você varia estímulo, e um dos principais fatores para gerar hipertrofia é variação de estímulo, né? E ainda mais agora que a gente lembra, tem várias evidências científicas que estão mostrando, né, que existe a tal da hipertrofia, né, regional, ou então a hipertrofia seletiva, né? Você usou um outro nome, Léo? Como é que é o nome que você usou? Não uniforme. Não uniforme, show de bola. É isso aí. O que do ponto de vista biomecânico, se fôssemos pensar biomecanicamente, isso já era para ser esperado há muito tempo, né? Inclusive, biomecânicos, inclusive o Thiago, com certeza, a expectativa era que isso acontecesse realmente. Só faltava evidência científica para isso. Então, pessoal, existe uma relação comprimento-tensão do nosso músculo, que é a seguinte. Quando o nosso músculo está num comprimento ótimo, que é próximo de um comprimento de repouso, é a condição onde ele está mais capaz de produzir força.
quando você diminui o comprimento desse músculo, quando o músculo está numa condição mais encurtado, ele perde sua capacidade de produzir força ativamente. Quando você aumenta o comprimento desse músculo, ele também perde capacidade de produzir força ativamente. Veja, então, quando esse músculo está em maior comprimento, ele está com menor capacidade de produzir força ativamente. Só que quando eu olho o músculo como um todo, não só pelos componentes ativos, quando eu pego o músculo como um todo, eu tenho que lembrar que eu tenho um componente passivo. E nessa condição de maior comprimento, o meu músculo também está sofrendo maior tensão mecânica. E isso é uma grande variável para a gente. Por quê? Como o Léo falou, quando você tem uma tensão mecânica aumentada, você desencadeia uma série de processos fisiológicos que vão desencadear, inevitavelmente, uma condição de hipertrofia. Então, a tensão mecânica é muito determinante para a hipertrofia, né? Então, nós podemos pegar o nosso músculo e pensar em trabalhar ele com mais ou com menos tensão. Ou tirar a tensão de uma porção e colocar tensão em outra. Depois eu vou citar isso aqui em algumas condições, né? E aí, pensando na arquitetura muscular, né, nós temos lá algumas condições que estão voltadas para a arquitetura, bem para a arquitetura mesmo, que são o tamanho do fascículo, o ângulo de penação e a espessura, né, do fascículo ali, ou então a espessura do próprio músculo como um todo. Que seria mais ou menos isso aqui, pessoal. Até tenho aqui Seria mais ou menos isso aqui, né, Léo? Deixa eu ver se eu consigo. Né? Que é isso aqui, ó. Então aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui, pessoal, ó, isso aqui é a relação comprimento-tensão que eu mostrei anteriormente. E aqui eu tenho um músculo, né? Aqui eu tenho um músculo penado. Reparem que as fibras estão oblíquas, né? Aqui eu tenho um ângulo de penação. Afinal, se ele é um músculo penado, para que ele tenha um ângulo de penação, ele tem que ser penado, né? Então aqui eu tenho uma aponeurose. Aqui em cima eu tenho uma outra aponeurose. Isso aqui é o ângulo de penação, tá? Isso aqui, daqui até aqui é o comprimento do meu fascículo, tudo bem? Bom, uma coisa que é muito importante que a gente entenda. Quanto menor for esse ângulo de penação, mais força que essa fibra muscular, cada fibrazinha está produzindo naquele fascículo, está tracionando o tendão em direção ao outro tendão. Ou seja, a força resultante vai ser maior quando eu penso em gerar movimento. Veja, quando eu tenho um ângulo de penação menor, quanto menor o meu ângulo de penação, num músculo penado, mais esse músculo vai conseguir produzir força resultante para tracionar um tendão em direção ao outro e gerar movimento ou produzir força isométrica. Bem, o que é verdade? Que cada músculo penado tem naturalmente o seu ângulo de penação. E que quando o músculo ele está mais hipertrofiado, quando pegarmos um indivíduo que tem menor volume muscular e um outro indivíduo que tem maior volume muscular, pegar esse cara pré e pós, nós vamos observar que se o indivíduo antes, pré-treinamento, o ângulo de penação era assim, pós-treinamento, o ângulo de penação aumenta. Ou seja, dado por essa condição de arquitetura, quanto mais hipertrofiado o cara tiver, menos capaz ele vai ficar de produzir força nessa condição, dado somente por isso que eu estou falando. Muito bem. Então, esse é um ponto. E aí, um exemplo bem prático disso, do quanto essa arquitetura muscular pode impactar no exercício, temos um grande exemplo que é o pullover, né? Por que o pullover ele é um exercício para peitoral e não um exercício para latíssimo do dorso? Afinal, o pullover, né, que a gente sai daqui e vem para cá, ele é um exercício que a gente sabe que trabalha peitoral, mas ele é um exercício de extensão de ombro. A gente fala assim, porra, mas o peitoral é flexor de ombro. Quem é extensor de ombro é o latíssimo. Então, por que o peitoral trabalha no pullover, né? Pessoal, imaginem que o peitoral, eu não tenho um peitoral igual ao dos Ors, mas eu vou tentar mostrar aqui. Nosso peitoral... É prótese. É prótese, isso? O dos Ors, né? O do prótese. O nosso não, o nosso é natural. O meu é natural, é reto, isso. Nosso Não. peitoral, pessoal, ele tem uma origem no primeiro terço da clavícula, depois no externo e vem nas cartilagens costais. Ele sai como se fosse um leque, né, e vem e insere no sulco bicipital, também chamado de sulco intertubercular do húmero. Então veja, quando eu estou nessa posição, que é uma posição de repouso, né, o meu peitoral está num comprimento X. Quando eu saio daqui e vou fazendo isso, o meu peitoral, em especial as fibras, né, mais inferiores, ou se quisermos não ser tão específicos assim, da porção externo-costal, elas vão aumentando de comprimento e vão começar agora, nessa condição, quando eu estiver aqui,
elas vão estar muito mais tensionadas. Então, veja, naquela relação comprimento-tensão, nessa condição, o meu peitoral já está muito mais tensionado do que nessa condição de repouso, porque eu estou aqui em cima. Então, já está mais tensionado. Esse é um primeiro ponto. E ainda, imagine que nessa condição de repouso aqui, o meu peitoral está com esse ângulo de penação. Quando eu faço isso, que eu estiro ele todo, o ângulo de penação, como eu estou esticando ele como se fosse um elástico realmente, imagine que esse ângulo de penação ele vai reduz. Se esse ângulo reduz, automaticamente esse meu músculo fica muito mais capaz de produzir força. Inclusive, ele consegue contribuir mais do que o próprio latíssimo na atuação ali do pullover, né? Então veja, são dois conceitos muito importantes. Um é a relação comprimento-tensão, o outro é o torque, que eu já acabei de falar, o braço de resistência, né? Não falei do braço de força, porque falei do músculo, mas é rapidinho. E falamos um pouquinho da arquitetura muscular. Então, quanto menor o ângulo de penação, mais aquele músculo consegue produzir força, né? E quanto mais hipertrofiado o indivíduo, maior é o ângulo de penação dele. Então, isso é uma adaptação importante. Posso falar mais um pouquinho, Léo? Você quer falar outra coisa? Você pode falar o que você quiser, meu. Porra. Aí, olha só, pessoal, tem um exercício, olha que legal, chamado de flexor nórdico reverso, né? Que eu acho que agora todo mundo já sabe o que eu estou falando. Eu até tinha um slidezinho dele aqui, que eu acho que ele é um exercício... Aí, esse aqui, ó. Que é um estudo... Vai, filho. Esse aqui, ó. Que o indivíduo sai dessa posição, ponto zero, e ele vai deitando, né, para trás, vai flexionando o joelho, mantendo o quadril num ângulo zero aqui, né, sem ter flexão de quadril. Bom, pessoal, e os resultados desse estudo aqui em específico, né, do Alonso Fernandes, tem que falar com sotaque, né? É isso aí. Que uma vez assim até acha que eu falo espanhol. Porra nenhuma. Reparem só, pessoal, do momento 1 é pré-treinamento, momento 2 pós-treinamento e momento 3, no caso aqui, do 2 para o 3 é o momento de recuperação, dá para ver o destreino no caso. Então veja que do momento 1 para o momento 2, FL, né, é o comprimento do fascículo, depois, então veja, aqui assim, ó, a espessura muscular aumentou, a área de secção transversa aumentou, o ângulo de penação aumentou e o comprimento do fascículo aumentou. Tudo isso aqui são fatores relacionados com a hipertrofia. Só que quando a gente for analisar isso pontualmente, né, vejam que eu tenho um aumento do comprimento do fascículo. Por que eu tenho um aumento do comprimento do fascículo? O comprimento do fascículo é aquela distância, né, da minha fibra de uma aponeurose até a outra. Por que aquele negócio ele aumentou? Concorda que para aquilo ali ter aumentado, eu preciso pegar uma tensão mecânica e começar a puxar aquele negócio para um lado e para o outro? E o que acontece exatamente nesse flexor nórdico reverso com o seu reto femoral? Por você manter o seu quadril numa posição neutra e ir flexionando o joelho, você vai pegando o reto femoral e vai colocando numa condição de tensão mecânica gigantesca, aumentadíssima. E essa tensão mecânica, como nós falamos, já sabemos que ela é muito importante para a hipertrofia. E nesse estudo foi mostrado que ainda você tem ali um aumento do próprio comprimento do fascículo, ou seja, um aumento de sarcômeros em série, o que é bem interessante. E aí, só para fechar, Léo, eu vou dizer que eu acho importante que o pessoal entenda. Nesse momento agora que a gente está falando, eu e o Léo tínhamos falado aqui de hipertrofia, né, não uniforme, ou hipertrofia regional, ou hipertrofia seletiva, mostra que a ideia disso é que o seu músculo, o bíceps, né, ele pode hipertrofiar um pouco mais distal, ou um pouco mais proximal, ou um pouco mais medial. Além de pensar nas porções do bíceps, eu posso ter uma hipertrofia em diferentes regiões. E isso, quando eu falei que isso se dá biomecanicamente, isso já era esperado, é porque naquela relação comprimento-tensão que eu falei com vocês, pessoal, que quando o músculo está mais encurtado, quando o sarcômero está mais encurtado, ou ele está mais alongado, ele perde capacidade de produzir força. E que em determinada condição de maior comprimento, você aumenta a tensão mecânica para o músculo como um todo, aí vem a sacada. A tensão mecânica, ela aumenta para o músculo como um todo. Mas lá dentro, não são todas as miofibrilas que recebem a mesma tensão. Algumas estarão sofrendo maior tensão e outras estarão sofrendo menor tensão. Logicamente, aquelas que estarão sofrendo maior tensão são aquelas que, se você tiver alimentação adequada, tudo a favor, você sofrerão mais hipertrofia. E aí, naquela região, então, você vai ter uma hipertrofia regional ali maior do que na outra condição, que as miofibrilas sofreram menor tensão. Sensacional.
pra caralho. Agora o Léo fecha aí o bico. Tem que falar. Você é o meu convidado de honra. Gustavo Zóio deve estar louquinho para comentar alguma coisa, mas eu tirei os comentários, então ele não vai comentar nada, entendeu? Sobre a prótese, não só a prótese do peitoral, mas aquela outra prótese que ele usa, você sabe qual que é, né? Então, não, nunca vi não, nem faço questão. Ele mandou foto para mim, ele mandou foto. Tá, e aí, deixa eu te falar o seguinte, aí me faz lembrar alguns exercícios, por exemplo, abdução de ombro, vamos pensar o vulgo chamado elevação lateral. Então, entrando nessa relação de força-comprimento ou comprimento-tensão, ela lembra para mim algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, fazer uma elevação lateral com halter é uma coisa. Fazer uma elevação no cabo, dependendo de onde está vindo o vetor, por exemplo, eu estou aqui e o vetor está vindo de lá, pela polia baixa, é outra coisa. Fazer uma abdução lateral com o vetor agora transversal, ou longitudinal, vertical, vindo da polia daqui, ó, daqui, e eu realizando aqui, eu até fiz um vídeo sobre isso daí. Isso que eu ia falar, tem um post seu sobre isso no Instagram, muito legal, por sinal. E também eu coloquei do trabalho do crucifixo, quando você traz com o comprimento de tensão extremamente prolongado. O esforço que ocasiona e, na verdade, você perde força para trabalho e uma sobrecarga enorme articular. Sim. Isso é um ponto fundamental. As variações que, a priori, o pessoal fala, isso é elevação lateral. Eu falei, calma, qual elevação lateral? Porque até fazer elevação lateral no banco, deitado de lado, já e dependendo do jeito que você está executando, você executando aqui é uma coisa, você talvez executando aqui, ó, é outra parada. Coisa. Então você vê que é muita viagem. E se a gente for associar com elástico, que é o que a gente conversou aquela vez, né? Realizar uma ação, às vezes, um elástico, e tem uma diferença em alguns momentos de ação ascendente, ação descendente, ou ação mista, também muda. E aí eu jogo para você. Essa colocação que se foi pertinente ou não que eu falei, que vocês que são dessa área, eu sou só um atrevido. E, por exemplo, a extensora. Voltou de novo algo que os bodybuilders usavam desde a época de 30, 40, que é o quê? Na hora que realiza a extensão do joelho, entrando nessa relação sobre o flexão nórdico reverso. Ele projeta o corpo mais para trás, coloca o banco mais para trás, justamente para ocasionar maior estresse sobre o reto femoral. Obviamente que quem olha de fora fala, meu, o que é isso que está acontecendo? A pessoa está completamente deitada, quase deitada, ela está com um ângulo diferente que o assento permite. E aí? Aí eu jogo. Esses dois pontos aí, vale a pena aí a gente pensar um pouquinho ou não? Vale demais. Primeira coisa sobre o que o Léo falou, pessoal, da elevação lateral. Léo, eu falo muito disso no meu curso, cara, porque isso pega o conceito de relação comprimento-tensão e de braço de resistência. E eu acho que é a forma mais didática que a gente tem para entender isso. Porque pensem só, igual eu falei com vocês no começo, o Léo voltou agora, né? Se eu estou fazendo um exercício com halter, a resistência está para baixo. Então, o instante ao longo da minha excursão angular, do meu movimento, onde eu tenho maior braço de resistência, ou seja, a maior dificuldade no exercício ali, é quando eu estou em abdução. Então, veja, nessa condição, o meu deltoide, que é o motor primário aqui, está mais encurtado. Quando eu faço o exercício com abdução de ombro no cabo, em que o cabo está me puxando, por exemplo, perfeitamente na horizontal, o instante de maior dificuldade, de maior braço de resistência, é quando eu estou começando o movimento. E em 90 graus está muito mais fácil. Então, nessa condição de início aqui do movimento, o meu deltoide está em maior comprimento. Aí vamos falar que é tudo elevação lateral. O cara que fala isso não sabe o que está falando. Ele fala besteira, mas não sabe o que está falando. Né? Inclusive, eu sugiro outra coisa para o pessoal ainda. Não tem aquele método chamado de método B7, né? Que é quando você faz 2 exercícios, uma série de um e logo em sequência faz uma série para o mesmo grupamento muscular, uma série de um, uma série do outro. Porra, se você fizer uma abdução com halter e depois fizer no cabo, você fez um B7. Fantástico. E se fizer um B7, volta a outra variação. Porra, e aí eu vou falar assim, mas isso não é abdução de ombros porque não mudou o exercício. Porra, só o nome que é o mesmo e o movimento articular é o mesmo. Mas mecanicamente, pessoal, você mudou muito o exercício. Perfeito, né? É isso aí. Então, é isso aí. E aí, voltando ao que o Léo falou da cadeira extensora, tem um estudo aqui, Léo, olha que legal esse trabalho aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês. Deixa eu ver se é o mesmo que eu li atrevidamente. É esse mesmo. É esse mesmo, né?
o efeito, né, da posição do quadril, né, no torque, né, no torque da extensão do joelho concêntrica. Olha isso aqui, pessoal. Esses autores, eles compararam a extensão de joelho, né, a cadeira extensora, com o indivíduo na condição mais comum, com 80 graus de flexão de quadril, e numa outra condição em 0 graus de flexão de quadril, né? O grande lance desse trabalho, desse estudo aqui, é que ele analisou somente o torque, cara, que foi produzido. Em que condição você consegue produzir mais torque? E o que foi observado nesse estudo é que, principalmente em 90 e em 70 graus de flexão de joelho, o maior torque foi quando o indivíduo estava sentado, com o quadril flexionado. Em 50 graus, com o joelho mais estendido, e em 30 graus, não teve diferença no torque. Isso no torque, pessoal. Não foi avaliada hipertrofia muscular, nem foi avaliado nesse estudo aqui. Eu não lembro se teve ativação, mas eu acho que não. Foi só o torque. Bom, mas o que o Léo falou é o seguinte. Se eu deito o banco para trás, eu deito o banco e eu faço a extensão de joelho com o banco deitado, ou 0 graus de flexão de quadril, o meu reto femoral está muito mais tensionado. Né? Ele estando mais tensionado, eu mudo lá o ângulo de penação dele também, e ele vai ter também, é esperado, né? Eu não conheço algum estudo que avaliou isso, inclusive deve ter, e pela minha incompetência eu que não conheço, é esperado que o reto femoral, nessa condição de deitado para trás, ele seja um pouco mais hipertrofiado, ou sofra um pouco mais de estímulo, e etc. Porque, na outra condição, no quadril em especial, ele está no menor comprimento. Né? Então, já que ele está em menor comprimento, sofrendo menor tensão, pelo menos em alguma região ali, em especial no quadril, é esperado que sofra mais hipertrofia se eu estiver com o banco deitado. Né? Então, acho que isso é um ponto bem relevante. E se formos pensar, voltando lá aos primórdios do fisiculturismo, né, que o pessoal gosta muito de recriminar os fisiculturistas, se formos lembrar do sissy squat, o sissy squat, o raiz mesmo, o sissy squat é aquele que você segura na anilha, segura do lado aqui assim e tomba para trás, né? Esse é o sissy squat. Bom, falam que ele tem uma alta compressão patelofemoral, que a sobrecarga para a coluna é alta, que não sei o quê. Pessoal, isso aí tudo pode ser verdade, inclusive eu espero que seja mesmo. Não conheço algum estudo que mediu isso, mas dado o movimento lá e batendo o olho assim, fazer algumas análises, é esperado que realmente a compressão patelofemoral seja alta, que tenha uma força decisória para a coluna. Eu concordo com tudo. Só que nessa condição, assim como no flexor nórdico reverso e como na cadeira extensora deitado para trás, o seu quadril é para ficar num ângulo zero. E quando você flexiona o joelho, você pega o seu reto femoral e estica ele. É isso aí. E nessa condição, esticando esse reto femoral, esse cara vai estar sofrendo um pouco mais de exercício, vai estar sofrendo maior tensão mecânica. Perfeito. Então, a galera do fisiculturismo que fazia isso, né, há algum tempo, talvez não esteja tão errado assim. Lembrando que o joelhinho de um cara que é altamente treinado também tem um joelhinho mais treinado do que um indivíduo que é sedentário e que não deveria nem estar fazendo esse exercício, nem saber que esse exercício existe no primeiro momento. Né? Perfeito. Show de bola. E aí, eu pegando o gancho aí no que você comentou, primeiro, que oração, Rafa? Só pra gente não perder o horário, porque eu não uso relógio. 5h40, mano. 5h40, meu relógio é aqui, ó, entendeu? Eu fico contando segundos. Que é isso? É que o papo tá bom, tá bom. Aí, o que a gente pode relacionar? Entrando nessa relação da força, comprimento, tensão, enfim, a velocidade também é algo importante, né, para poder analisar nesse contexto, né? Porque será que ela também tem uma relação de alteração, de perturbação mecânica? Por exemplo, você colocou uma coisa interessante aí para nós. Quando você tem um trabalho mecânico de estresse na fibra muscular ou na musculatura que você está ali colocando como alvo, ela não tem o mesmo efeito de uniformização ao longo do comprimento desse fascículo. E você colocou legal a solicitação até de disposição dos sarcômeros, ela não é tudo de uma vez, né? Então ela tem ações diferentes no processo aí. Sim. E aí eu te pergunto, a velocidade ela influencia nisso também? Uma velocidade extremamente rápida, por exemplo, numa flexão nórdica reversa, e uma velocidade mais controlada numa flexão nórdica reversa. Ela entra também nessa perspectiva aí ou não? Eu não estou falando do dano muscular, porque vamos pegar um cara altamente treinado, no qual o próprio dano muscular ele tem, mas ele tem um efeito muito brando. A gente sabe que o dano muscular é nas
semanas iniciais aí, que é o efeito pump, o edema. Agora, pensando para um cara já como os ORs e como essa galera que gosta de treinar com altas intensidades e altas cargas, será que existe uma contextualização prática ou nada a ver? Não, cara, eu acho que existe demais. E eu acho que assim, ó, o que eu sempre penso do ponto de vista bem básico e bem mecânico. Se eu fizer 10 repetições num ritmo de 2 por 2, eu vou ter 40 segundos sob tensão, carregando 20 quilos, por exemplo. Se eu fizer 10 repetições no ritmo de 1 por 1, eu tenho um tempo sob tensão menor. Eu vou ficar 20 segundos. Só em contrapartida, o peso que eu vou conseguir mobilizar vai ser maior. Então, a magnitude de tensão, ela vai ser maior. Qual que é melhor? Qual que gera mais hipertrofia? Não sei te dizer. Nem eu. Eu só sei te falar que são estímulos diferentes. Então, tem um estudo do Schofield, né? Que ele é um trabalho de revisão, na verdade, que ele pegou dentro de qual duração de repetição seria a duração ótima para a hipertrofia. E ele verificou lá que ele sugere que se você ficar entre meio segundo por repetição até 8 segundos por repetição, repetição, não é cadência, meio a janela. segundo, nesse intervalo aqui, segundo a literatura, não tem nada aqui no meio que mostre que isso mais próximo de meio ou mais próximo de 8 gere mais hipertrofia. Você está vendo como a gente pode tirar uma outra variável? Obviamente que eu não vou usar o nome B7, mas entendendo que dá para fazer a mesma relação que a gente usou sobre força-comprimento. A mesma coisa. Você pode pegar uma elevação lateral diante de um mesmo vetor, ou seja, vamos imaginar o halter, que você tem uma ação de aproximação aí das fibras musculares, do sarcômero, e realizando ele rápido ou lento. As duas formas aí, fazendo 8 de uma condições, vamos pensar em tempo de repetições mesmo, 40 segundos para 10 repetições e 15 a 20 segundos também para a mesma relação da carga aplicada aí. A mesma, só que a velocidade mudou. É uma outra maneira também de pensar, né? Que a gente não tem ainda, até onde eu me lembro, não tem ainda uma evidência sobre isso, mas ele é uma coisa que certamente vai apresentar alguma coisa, né? Certamente vai apresentar alguma coisa. E tem uma parada, Léo, do ponto de vista biomecânico, pegando esse estudo do Schofield e tentando transferir para a biomecânica, né? Que é assim, por que menos que meio segundo, de acordo com esse estudo do Schofield, não seria uma boa estratégia para a hipertrofia? Porque para que você consiga realizar uma repetição com menos de meio segundo, e desse meio segundo vai ter a fase concêntrica, você teria que estar realizando a fase concêntrica quase que explosivamente. E explosivamente, para você fazer algum movimento explosivo, nessa condição tão rápido, a carga vai ter que estar muito baixa. É isso aí. E se você passar de... E aí foge da parada. E se você passar de 8 segundos, também, para você fazer, imagina se fazer uma repetição com uma duração maior do que 8 segundos, a carga também tem que estar muito baixa. Ou seja, a carga ela é determinante também. Né? E a velocidade é carga dependente. Mas tem que estar entre 8, tem que estar meio e 8 segundos, né? Perfeito. E aí, olha que bacana, né? Puta, que show de bola. E aí tem um estudo, cara, que é um estudo aqui que eu nem... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse estudo aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra cá. Do Sampson, aqui, ó. O indivíduo fez uma flexão de cotovelo, então o indivíduo ficou num banco deitado, né? Ele fazia uma flexão de cotovelo. Na mão dele aqui tinha um cabo. Aqui no meio tinha uma célula de carga para ver a força que estava sendo tracionada realmente pelo indivíduo e não a força somente do peso. Aí passa por um transdutor aqui, não sei o quê, para lá e mede e tal. Uma condição foi de controle fazendo 2 por 2, movimento lento. Outra condição, 2 segundos de excêntrica e o máximo de velocidade concêntrica. E a outra condição, o máximo de velocidade de excêntrica, também com o máximo de concêntrica. Bom, e aí tem uma outra parada que é interessante. Olha esse gráfico aqui interessante da fase excêntrica. Tá vendo aqui, ó? A bolinha aberta representa esse grupo que fez a fase excêntrica rápido. Então veja que no início, na primeira fase da fase excêntrica, o peso, a força, ela diminui. Só que depois, no final da fase excêntrica, essa força aumenta, cara. Esse pico vai lá em cima.
E o que é interessante de observar nisso aí? Imagine assim, pessoal, se eu estou com 10 quilos na minha mão e eu estou fazendo uma fase excêntrica controlada, 2 por 2, 2 segundos de excêntrica, esse peso está aqui e ele está descendo de maneira controlada. Se eu saio daqui para fazer a fase excêntrica e eu tento fazer isso rápido, o que acontece na verdade? Na primeira fase aqui da fase excêntrica, você meio que deixou esse peso cair. Você deixou esse peso, essa massa ser acelerada pela gravidade. E quando chega na metade do caminho aqui, esses 10 quilos que agora representa muito mais ali, pensando em peso realmente, você vai ter que frenar ele. Então por isso que no início a força é menor, mas lá embaixo, onde o músculo está em maior comprimento, você gera um pico de força muito grande para ele. Né? Uma pena esse trabalho aqui, uma pena esse trabalho não ter avaliado hipertrofia. Mas é uma parada que é muito interessante porque você deixa o peso acelerar e segura ele no final descendo. Logicamente. E de novo, né, Rafa? Eu tenho um recordatório sempre dos sujeitos que são atletas de bodybuilders. Por quê? Porque eles já faziam isso. A gente pega, assim, vários amigos meus que são bodybuilders, eu tenho o prazer de auxiliar alguns deles, e mesmo a geração antiga, quando você pega vídeos antigos, você já acompanhava a execução de alguns exercícios dentro dessa condição. E o quanto que nós, da própria educação física, às vezes já condenávamos sem hoje trazer essa reflexão tão importante que você traz, o Jorge traz, a turminha da biomecânica traz. E é uma variável extremamente relevante. Óbvio que não é para o menino que está iniciando. Pô, é isso que eu ia falar. Não é para o menino que tem 6 meses. Eu acho que nem 1 ano. Porque falar de quem é treinado, puta, é tanta coisa que eu posso pensar de quem é treinado, eu posso pôr vários caminhos aí. Mas, de fato, não é um exercício para ser aplicado. Nem a flexão nórdica reversa, talvez inicialmente, perfeito. Sim, nem essa extensão de joelho, jogando o tronco para trás, mas são variáveis que a gente tem que começar a pensar. Porque assim, pessoal... Desculpa, perdão, pode falar. Não, Posso falar? Eu costumo dizer que é importante entender dentro da caixa. Eu sempre falo isso. Entenda primeiro dentro da caixa. Para a gente começar a pensar fora da caixa, vamos primeiro compreender o que tem dentro. E é tanta coisa, que aí quando você vai pensar fora da caixa, provavelmente é porque você já está num nível de conhecimento e de sabedoria tão bacana que aí você começa a gerar novas variáveis aí, possibilidades. É isso, perfeito. O que eu ia falar só é que assim, pessoal, a sobrecarga articular é muito mais alta quando ele faz o movimento em alta velocidade, em maior velocidade, não explosivo, mas em alta velocidade, igual eu mostrei aqui. Né? E, logicamente, isso indica que esse exercício tem que ser aprendido e treinado, por 2 motivos. Que ele tem que ter realmente estrutura articular mais treinada também, para suportar essa sobrecarga. E outro, porque quando você aumenta a velocidade, a chance de você perder em precisão de movimento, em técnica, é muito maior. Então, o cara que é treinado, ele vai conseguir suportar isso, essa sobrecarga mecânica, e ainda tá lá fazendo em alta velocidade, e você vai olhar a técnica do cara, continua impecável. Isso, pelo menos, deveria ser o cenário, né? Puta, e a gente pode abrir assim mais ainda, né, Rafa? A gente podia falar assim, beleza, sobre vetor de força, arquitetura muscular, qual é a diferença de um exercício na máquina e um exercício livre? E também é uma outra variável, obviamente que hoje não daria para discutir, mas é outro ponto que a gente poderia pensar, né? Será que isso, eu utilizar, por exemplo, um agachamento do Smith em relação ao componente força muscular, ele é diferente da relação do agachamento livre? E sobre hipertrofia? Você vê que muda o posicionamento dos pés, que você já fez alguns feeds, você apresentou isso daí. Então a gente percebe que tem muita coisa. Por exemplo, aí eu jogo para você. A gente sabe do posicionamento dos pés, que tem uma relação também com a maior afastamento em relação ao posicionamento dos mesmos. Vamos jogar no stiff. Recentemente eu vi não foi publicado. Foi publicado esse artigo? Tá aqui comigo. Tá aí o artigo, que o pé está mais afastado e numa posição abduzida. Numa relação apresentando que tem o trabalho do glúteo máximo aí sobre essa variável. É isso mesmo, né, Rafa? Não. Glúteo máximo não. Qual que é? O estudo que eu tenho aqui só verificou isquiosurais. Então, esse que você fala agora é o que está publicado. Esse que eu estou colocando, ele ainda não... É sobre glúteo? É sobre o glúteo. Eu lembro eu pedi o artigo, pedi para o doutor Alexandre Maia, que é lá de Belém do Pará, porque ele postou e ele falou, puta, Léo, eu estou analisando pelo olhar da biomecânica. Ele deixou assim, mecânico. É igual falar dos flexibilidades, jogar o tronco lá para trás. Mas ainda não tem ninguém que investigou isso.
Mas, pela análise que nós temos de uma maneira conceitual, existe toda a possibilidade de sim. Aí eu jogo para você agora. O que é evidenciado no seu estudo aí? Mas o que o Alexandre ele sugeriu é que quando você faz com os pés mais abduzidos, você tem uma maior ativação de glúteo máximo, seria isso? Glúteo máximo. Pô, legal. Eu te mando. Só que não existe ainda a evidência. Foi uma reflexão para o olhar de alguém que estuda biomecânica. Legal. Aí eu mando. E aí você, os Jorge, a turma aí, legal. pensa... É porque assim, no agachamento, né, nós temos uma evidência, que é um estudo do Paoli, de 2009, que ele verificou que quando você faz um agachamento sumô, que é com os pés mais afastados, nós temos um aumento da ativação de glúteo máximo, né? Perfeito. Isso não é muito difícil de se esperar isso, porque se você está com o fêmur apontando, né, para fora, mas rodado externamente, alguém tem que sustentar o seu fêmur nessa rotação externa. E o glúteo máximo é um rotador externo. Agora, uma coisa que eu acho interessante, Léo, antes de falar disso aqui do stiff, não deixa passar o horário aí, eu vou pedir de você. Tá bom. Mas a gente tem mais 6 minutinhos, estou de olho aqui. E aí, no agachamento sumô, eu não conheço algum estudo que tenha evidenciado maior hipertrofia de adutores. Eu acho que eu já li uma... Você conhece algum? Não, eu não sou... Eu sou atrevido. Eu estudo biomecânica por causa dos cursos mas de sabe musculação. muito, sabe muito. Mas assim, mas eu não conheço. Mas olha só, pessoal, olha que interessante. É esperado que quando você faz a posição sumô, por mais que não tenha evidência científica sobre isso, que você tenha maior, sim, hipertrofia de adutores. Isso pensando no mesmo mecanismo que nós falamos até agora. Pense na relação comprimento-tensão. Quando você está com as coxas, né, paralelas e apontando o joelho para frente, o seu adutor está simplesmente estabilizando o seu quadril. Quando você roda externamente o seu quadril e aponta o fêmur para fora, e você começa a agachar, pode esperar que você vai sentir uma tensão muito grande de adutores. Inclusive, quem não tem boa flexibilidade dessa musculatura vai entrar em valgo muitas vezes por causa dos adutores encurtados, não por causa dos abdutores. Perfeito. Bom, se a gente falou o tempo inteiro aqui que tensão mecânica é importante, e nessa condição você consegue maior tensão, talvez seja interessante pensar nisso aí para os adutores, né? O que não foge muito do que a galera da maromba fala por muito tempo, né? Agora voltando aí o que o Léo falou desse estudo aqui que foi publicado, pessoal, foram comparadas algumas condições de afastamento dos pés, então os pés na largura do quadril, um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais afastado e um pouco mais afastado. Eles não falaram a largura do quadril, não, mas deram uma distância proporcional à estatura do indivíduo. Então, os pés mais próximos, sem estar colado, mais próximo, um pouco mais afastado e bem mais afastados. E ainda compararam com os pés na largura do quadril, rotação interna ou rotação externa, né? Olha que interessante, pessoal. Na condição de abdução, tá? Ó, deixa eu voltar para cá para vocês verem aqui, é bonitinho. Pera aí. Ó, para o bíceps femoral, tá? Dos isquiosurais, tá? Para o bíceps femoral, na rotação externa, tanto rodando em 20 graus quanto 40 graus de quadril, ele foi mais ativado do que na posição neutra. Tá legal? Semimembranoso, em rotação interna, teve maior ativação do que na rotação externa, tanto na concêntrica quanto na excêntrica. No semitendinoso, não teve diferença entre condições de rotação. E para todos os músculos, a condição de abdução gerou maior ativação do que na posição neutra. Aí, Léo, um dia desses eu postei isso aqui no meu YouTube, está no meu canal no YouTube, pessoal, quem quiser ver esse artigo aqui. Eu postei um vídeo, eu treinando, fazendo o stiff com os pés mais afastados. Uma galera veio perguntar, Rafa, por que isso? Por que isso? Bom, se eu estou vendo aqui que com um maior afastamento eu tenho que todos os músculos são mais ativados do que a posição neutra, isso pode ser uma estratégia interessante para treinamento, né? Se eu quero trabalhar mais semimembranoso, eu faço com o pé, com o quadril em rotação interna. Mais bíceps femoral em rotação externa. Se o semitendinoso, não teve diferença entre as condições. Se falta tempo para fazer os dois na mesma sessão, faz então aberto e pronto. Pronto. Questão sine qua non. Olha que interessante. Por que o semitendinoso ele não sofreu com essa rotação? Um dos fatores esperados, inclusive sugerido pelos autores, é porque o semitendinoso, ele é um músculo fusiforme, ele não é penado.
Então, quando você faz essa pequena rotação, você não tem esse mínimo de alteração no ângulo de penação, porque ele não é penado. Ele é um Rafa, fusiforme. 20 segundos. Eu quero agradecer. Já. Gente, printem a tela, nos marque. O tempo voou, foi fantástico. Fantástico. Deus abençoe você, Deus abençoe Obrigado, a sua irmão. família. Show de bola. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Gustavo, nós te amamos, viu? Não fica com ciúmes. Gente, obrigado, Rafa. Léo, beijão, obrigado. Obrigado, pessoal.